Criaturas extraterrestres. Parece até loucura afirmar que existe vida fora da Terra. Porém, ao longo da história, tivemos diversos casos em que a população conseguiu avistar um OVNI. Na maioria, alguns possuem filmagens, e em outros existem diversas testemunhas que juram ter visto eles. Então assiste até o final para conhecer os maiores avistamentos de OVNIs. OVNI no jogo do Vasco. Você gosta de futebol? Na maioria dos casos, o futebol é marcado por dribles, lances bonitos e gols que fazem a torcida pular de alegria. Mas no jogo entre Vasco e Operário, no ano de 1982, tivemos um acontecimento que ninguém esperava durante uma partida de futebol. Enquanto ambas as equipes se enfrentavam pela segunda fase do Campeonato Brasileiro, um estranho objeto cruzou o céu do estádio Morenão e se tornou o maior avistamento coletivo de um OVNI na história da humanidade. Infelizmente, não temos imagens do exato momento em que isso aconteceu, mas todos que estavam ali presentes dizem com todas as convicções de que avistaram um OVNI em cima do estádio. Veja o que as testemunhas dizem. Chegou aqui na altura do meio do campo, mais ou menos assim, já foi para lá. Rapidamente. Ele já foi para lá rapidamente. Então, eu percebi na altura do meu olhar um OVNI, que era grande, era de forma cilíndrica e bem iluminado, com muitas luzes fortes, né? A gente estava aqui, eu mesmo aqui, do jeitinho que eu estou, apareceu lá por cima da cobertura um fenômeno, parecia uma tocha de fogo, assim. Quando começou a aparecer, nós pensamos, deve ser avião, né? Mas não pode, o avião não ia estar com uma luz daquele tamanho. O juiz da partida, José de Assis Aragão, sempre falou desde aquela época o terror que foi seguir a partida em meio àquele avistamento histórico. Segundo ele, tudo coincidiu de ser em um momento de paralisação da partida. Assim que iam cobrar uma falta, alguém olhou para cima. Depois, todos que estavam por perto começaram a ver também. Aí a gente nota aquela luz enorme lá em cima. O clarão estava no meio de campo, pendendo um pouco para a esquerda. Todo mundo ficou apreensivo na hora. Depois que se dissipou, a gente deu continuidade à partida. O espanto também cerca os jogadores do Vasco que estavam no estádio Morenão naquela noite. O zagueiro do Vasco, Rondinelli, também deu entrevista dizendo: o jogo estava acontecendo e, de repente, a gente viu uma luz muito forte atravessando o campo. Por mais que o aeroporto fosse próximo ao estádio, como é o caso do Morenão, aquilo não era um avião. Tinham sido luzes muito fortes e, do nada, tudo se esvaiu e virou um breu. Foi muito estranho. Acha que isso pode ser realmente obra de alienígenas ou era apenas uma indicação dos tempos obscuros que viriam atormentar o Vasco? Comenta aqui embaixo. OVNI no Brasil. No ano de 1986, 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos. Bom, parece difícil de acreditar, mas foi exatamente isso que disseram os militares da região sudeste do Brasil. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Naquela noite, pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, foram avistados mais de 21 objetos voadores não identificados, sendo que alguns deles possuíam mais de 100 metros de diâmetros. Em São Paulo, mais precisamente na cidade de Guaratinguetá, cerca de 2.000 militares e cadetes afirmam terem visto esse fenômeno pelo céu. Além deste evento em São Paulo, nas demais cidades foram avistados coisas incomuns pelo céu. Até então, não se sabe se aquilo foi uma alucinação coletiva ou se realmente se tratava de objetos voadores não identificados. Porém, o caso sonda diversos mistérios até os dias de hoje. OVNI nos Estados Unidos. Esse daqui foi um caso muito recente. No dia 10 de fevereiro de 2023, os Estados Unidos anunciaram que derrubaram um objeto voador não identificado. Esse OVNI estava sobrevoando uma região do Alasca, que é um local dos Estados Unidos. É claro que eles foram até o local para vasculhar e investigar do que aquilo se tratava. Existiam duas possibilidades para explicar aquilo.
A primeira é que esse objeto se tratava de alguma aeronave infiltrada de outros países. Já na segunda e mais aterrorizante hipótese, é que esse objeto não identificado se tratava de um OVNI comandado por seres extraterrestres. Mas para acabar com a empolgação dos teóricos, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou que os objetos voadores abatidos tenham relação com alienígenas. Ela disse: "Não há indicações de alienígenas ou atividades extraterrestres com as recentes quedas." Já o comunicador da Segurança Nacional de Estratégias disse que esses objetos representavam uma ameaça muito real ao tráfego aéreo civil, mas não estavam enviando nenhum sinal de comunicação. Até então, a origem e o objetivo dos objetos ainda não foram identificados. Mas podemos supor que seja realmente algum país querendo arrumar algum problema com os Estados Unidos. Você acha que esses avistamentos são realmente verídicos ou são apenas uma história de pescador? Comenta aqui embaixo. OVNI no México em 2004. No ano de 2004, pilotos da Força Aérea Mexicana estavam usando um equipamento infravermelho para detectar aeronaves que estavam sendo suspeitas de traficar drogas. No entanto, eles acabaram encontrando algumas coisinhas a mais. Os pilotos simplesmente detectaram 11 objetos não identificados no sul da região. Eles divulgaram um comunicado à imprensa acompanhado de uma fita de vídeo que mostrava luzes brilhantes em movimento a 11.500 pés. Alguns interpretaram a fita de vídeo como prova de visitação alienígena. Já outros diziam que era como o conto de um pescador, onde cresciam a história com mais e mais falação. Enquanto outros especialistas sugeriram que as luzes provavelmente eram queimaduras em plataformas de petróleo. Avistamento em Washington, D.C. Em 1952, uma série de avistamentos de OVNIs foram relatados pelo povo americano. Esse evento acabou sendo chamado de invasão alienígena a Washington. Os avistamentos foram manchetes de primeira página em todo o país, pois durante todo o mês de julho daquele ano foi marcado por diversos avistamentos de OVNIs. Parecia até que eles fizeram uma visita especial nesse mês. Na maioria dos casos, pilotos da aeronáutica afirmam ter detectado objetos voadores não identificados. Já em um momento, quando a aeronáutica estava tentando pegar em flagra essas criaturas, eles afirmam que não conseguiram mais detectar nenhuma presença. Já quando os aviões ficaram sem combustível e pararam a caça, os objetos voadores foram detectados novamente. Isso convenceu as pessoas de que os OVNIs estavam monitorando o tráfego de rádio e se comportando de acordo. Luzes da Fênix. As luzes da Fênix foram uma série de objetos voadores não identificados amplamente avistados nos céus dos estados do sudoeste do Arizona e Nevada em março de 1997. Luzes de várias descrições foram vistas por milhares de pessoas entre as 19 e 30. Algumas testemunhas descreveram ter visto o que parecia ser um enorme OVNI quadrado de carpinteiro contendo 5 luzes esféricas. Houve também 2 eventos distintos envolvidos no incidente, uma formação triangular de luzes vistas passando sobre o estado e uma série de luzes estacionárias vistas na área. Isso chocou todo o estado, pois era nítido a presença de algo surreal naquele momento. Parecia até que os alienígenas estavam à procura de interagir conosco. Porém, tudo isso foi por água abaixo quando a aeronáutica informou que tudo aquilo havia sido feito por eles. Todos esses avistamentos foram devidos a aeronaves que estavam participando de um programa de treinamento de pilotos da Guarda Aérea Nacional. Mas até hoje, há quem diga que isso é uma conversa inventada pelo governo para esconder o avistamento dos aliens. OVNI na zona rural. Numa zona rural dos Estados Unidos, mais precisamente em Wisconsin, alguns moradores capturaram algumas imagens que dão vários indícios da possibilidade de OVNIs estarem perambulando nosso planeta. Eles gravaram alguns vídeos onde mostram algumas luzes no céu em alta velocidade. E pior, além de estarem em uma velocidade fora do comum, essas luzes estavam fazendo movimentos coordenados como se estivessem sendo controlados por alguém. Nesse caso, tivemos 2 vídeos gravados de pessoas que moravam em uma parte diferente da região. Além do mais, ambas as pessoas que gravaram não se conheciam e gravaram tudo ao mesmo tempo, o que dá mais credibilidade à ideia de que o OVNI apareceu na região. Fora que além dessas 2 gravações, várias testemunhas que moram nesta zona rural também afirmaram que viram essas mesmas luzes no céu. Pelo que vemos nas imagens, é possível notarmos pelo menos 5 globos de luzes sobrevoando uma velocidade que supera até mesmo a de um avião. Um jornal britânico chamado Daily Mail foi até o local para conseguir mais informações referentes ao caso. Chegando lá, eles afirmaram que as luzes não poderiam ser nenhum tipo de holofote, afinal esse tipo de coisa não é nada comum pela região.
Aqui no canal você sempre ficará por dentro de todas as curiosidades que rondam o mundo. Mas para não perder nenhum vídeo, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você ficará sempre por dentro dos novos conteúdos que forem lançados. Mas então é isso, agradeço muito pela atenção e até o próximo vídeo.